Senhor Deus, nós temos oferecido nosso louvor a Ti, nossa reverência à Tua glória, à Tua majestade. E agora, Deus, fala a nós. Queremos ouvir a Tua palavra. Fala a nós. Ó Deus, alimenta-nos, dirige-nos, conforta-nos, quebranta-nos. Deus, queremos ouvir a Tua poderosa voz por meio da Tua Sagrada Escritura, onde Tu se revela, onde Tu te revelas a nós. Em nome de Teu Filho amado que oramos. Amém. Abra suas Bíblias então, Mateus 6, 5 a 15. Nós vamos ler a passagem agora. Eu quero recapitular bem rapidinho o que nós já vimos pela manhã e a gente avança de onde nós paramos. Mateus capítulo 6, versos 5 até 15. Uma passagem importante dentro das bem-aventuranças, do primeiro grande discurso de Jesus nesse evangelho tão importante, tão amado, que é o evangelho de Mateus. Mateus 6, 5 a 15. Todos abriram aí? Podemos ler então. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que não peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Hoje, pela manhã, eu tentei oferecer o quadro bíblico, teológico, maior da oração, a oração fundada na própria palavra de Deus. Nós cremos um Deus que se revela, nós cremos um Deus que fala, nós cremos um Deus que se comunica. Os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. Deus se comunicou, Deus proferiu palavra e tudo se fez. E um Deus que se comunica, um Deus que é pessoal, que fala, ele exige resposta. A nossa oração, então, é nossa resposta obediente a um Deus que fala. Só que, e a gente falou um pouquinho disso na hora de perguntas e respostas, nós não somos entregues à nossa imaginação, aos nossos sonhos, aos nossos anseios na oração. A Bíblia, que é a palavra de Deus para nós, também nos ensina a orar. Nós temos na Bíblia, por assim dizer, o nosso vocabulário de oração, o nosso guia de oração. Nós temos na Bíblia a gramática da oração, a escola de oração. Um desses textos importantes para aprendermos a orar na Bíblia são os Salmos. E como alguém já sugeriu, o Pai Nosso, eu não toquei isso de manhã, mas vou voltar a esse ponto hoje à noite. O Pai Nosso é um resumo de todo o saltério, ok? Esse é um ponto que nós vamos tratar bem rapidamente na conclusão. O Pai Nosso, a oração modelo, a oração que Jesus nos deu para nos ensinar a orar, em resposta ao pedido dos discípulos, ensina-nos a orar. O Pai Nosso resume todos os 150 salmos, que é a nossa escola de oração. Deus fala, nós somos chamados a responder, e Deus nos dá as palavras pelas quais a gente pode respondê-lo. Isso é muito legal. A gente fala sobre a graça, mas não entende direito a graça. Nem na oração nós somos entregues às nossas próprias obras. Até na oração Deus é gracioso quando guia as nossas palavras, quando nos dá as palavras exatas pelos quais a gente pode ter esperança e a certeza de sermos respondidos. Aqui é sempre bom ter em mente João capítulo 15, quando Jesus diz que se nós pedimos segundo a palavra dele, ele nos responderá. Porque a gente pede e não recebe? Obviamente a gente lembra logo do Tiago, né, que a gente pede mal para gastar nossos próprios prazeres, mas a gente pede e não recebe porque nós não oramos, nós não respondemos a Deus citando para Deus as suas próprias palavras. Senhor, tu nos prometeste pão. O Senhor prometeu que o justo não vai mendigar o pão. Então dá o pão para a gente. Lembra da tua promessa. A gente falou um pouco isso de manhã. Então o quadro mais amplo é Deus se comunica, Deus se revela. A revelação de Deus, a comunicação de Deus, a palavra de Deus exige resposta.
Nossa oração é resposta a um Deus que fala, um Deus pessoal que se comunica conosco. A quadro mais próximo, né, fechando o foco aqui da nossa imagem maior, é o contexto bíblico do livro de Mateus. Então, nós estamos pensando aqui em Mateus 5 a 7, primeiro grande discurso de Jesus, um discurso onde Jesus fala da vinda do reino, do poder do reino, e dentro dessa sessão maior nós somos instados a orar. Quer dizer, o reinado de Deus na terra, a ação soberana de Deus por meio de Jesus Cristo na terra, nos incita a orar. A oração, como alguém já disse, é a marca do cristão. Ser cristão é orar. Um cristão que não ora é um ateu. Okay? Então, dentro do contexto de Mateus 5 a 7, da vinda do reino, das bem-aventuranças, de buscar o reino acima de todas as coisas, acima de bens, família, poder, comida, nós somos chamados a responder à vida do reino com oração. Nós oramos porque somos cidadãos do reino. Nós nos aproximamos do rei do reino ousadamente por meio da oração. Em Mateus 6, 5 a 8, nós vimos Jesus descartando modelos errados de oração. Então, verso 5 e também verso 6, Jesus descarta o modelo dos hipócritas, que gostam de mudar a voz, impostar a voz, orar, aparentar um fervor muito intenso da oração, orar em voz alta, orar de forma dramática, se levantar no meio da congregação, levantar os braços no meio da congregação e proferir uma oração bem chamativa, bem emocional. Jesus disse que a gente tem que fugir desse tipo de modelo. E como eu disse de manhã, tentei enfatizar de manhã, a palavra quarto no verso 6 é mal traduzida. A palavra cripta no original pode ser melhor traduzida como dispensa. Jesus não está ensinando que a gente deve literalmente orar no quarto, ou que oração em secreto é mais importante do que oração em comunidade. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus reforça no verso 6 a necessidade da discrição. A nossa relação com Deus é uma relação com Deus. Nós não usamos Deus para nos engrandecermos diante das pessoas, para as pessoas dizerem: opa, ali está um irmão ou uma irmã espiritual, olha como a voz da pessoa muda, como ela é emocional, a voz. Não, isso é ser um hipócrita, como Jesus nos ensina esses versos aqui. Lembra que a cripta, ela não tem janela, a cripta, a dispensa, o ferrolho ele fica para fora. Jesus não está ensinando literalmente que nós devemos buscar a Deus em casa, e essa busca por Deus sozinhos é mais importante do que a vida na igreja. Não é esse o ponto de Jesus. O ponto de Jesus, mais uma vez, é que a nossa relação com Deus deve ser escondida. A gente protege a nossa relação com Deus, a gente não exibe o que nosso trato com Deus diante das pessoas. Deus é o foco, não a gente, não as nossas percepções, as nossas bênçãos recebidas, os dádivas, os perdões recebidos. Isso a gente oculta, porque Deus é que tem que ter o destaque, como a gente começou a considerar hoje de manhã. Versos 7 e 8, Jesus rejeita as vãs repetições dos gentios, um outro modelo falso de oração. Simplesmente orações longas, repetitivas, não são orações que vão mover Deus a agir. Essas orações então são descartadas. Como a gente aprende no Pai Nosso, uma oração pequena, uma oração simples, feita com fervor, com energia, por meio de Jesus, confiando no Pai, é a oração que Deus atende. É a oração pela qual Deus vai derramar as bênçãos que Ele preordenou nos dar desde antes da fundação do mundo. Então, no contexto mais próximo, Jesus, então, versos 5 a 8, descarta falsos modelos de devoção, de oração, e nós devemos sempre atentar para essas palavras de Jesus, para não incorrer no erro dos hipócritas e dos gentios. Uma palavra pessoal minha, eu tenho muita dificuldade com testemunhos, especialmente testemunhos onde a pessoa fala mais de si mesmo do que Deus, do Deus que opera, do Deus que age, do Deus que tem poder. Esse tipo de testemunho acaba incorrendo nessas críticas que Jesus faz nos versos 5 a 8. Se alguém vai dar testemunho, tem que celebrar a Deus. A gente não é nada, Deus é tudo. A gente é mendigo, para lembrar das últimas palavras de Lutero. Toda riqueza pertence a Deus, toda riqueza está com Deus. Se alguém vai dar testemunho, que fale da majestade de Deus, de tal forma que as pessoas fiquem encantadas com o nosso Pai operando em nosso meio. E a gente entra na oração, só lembrando que a oração tem uma divisão bem simples.
nós temos uma introdução na oração, uma invocação, Pai Nosso que estás nos céus. Depois nós temos 3 pedidos centrados na majestade divina. Eu inverti a ordem aí, mas nesse caso aí a inversão da ordem não causou nenhum problema, né? Em outro caso, talvez bagunçasse aí o significado do texto bíblico. Mas os 3 pedidos são para que o nome de Deus receba a glória, ou a santidade, depois para que o reino venha, e aí sim, conexão com a vida do reino, a vontade dele, do Pai, seja feita em nós. Então a ênfase da parte da manhã foi dupla. Eu gastei mais tempo na primeira do que na segunda. A primeira ênfase é que a oração é o meio que Deus usa para que as bênçãos que Ele quer nos dar nos sejam concedidas. Você não vai receber nada do que nós vamos considerar agora à noite, se não orar. E nós não recebemos porque nós não oramos. A nossa oração não move Deus, mas Deus, ao querer agir, Ele nos leva a orar, e é por meio da oração que as bênçãos vêm. Então Deus é o ponto de partida, o ponto de chegada da oração. Ele que nos incita a orar, e é por meio da oração que as bênçãos são derramadas. Então, irmãos e irmãs, a sua menor oraçãozinha, aquela oração mais simples, a sua oração mais básica tem significado. Porque não é pelo muito falar que você vai ser atendido ou você vai ser atendida. Então, no momento de crise, você levantar os seus olhos aos céus e clamar: Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador, tem piedade de mim. Essa é uma oração que toca o coração divino e o move a derramar bênçãos sobre a sua vida. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto importante, para fechar nossa recapitulação, é que a oração tem que ser centrada em Deus, a sua santidade, o seu reino, a sua vontade. A oração verdadeira é uma oração de um homem, de uma mulher que tem um coração cheio dessa majestade divina. E é porque nós cremos na grandeza de Deus, porque nós meditamos na grandeza de Deus, que nós oramos sem cessar, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. É porque nós meditamos na majestade de Deus, é que nós permanecemos orando em todo o tempo, como Deus sendo real, como Deus sendo presente ao nosso lado, como que dialogando com um amigo. Se Deus é esse Deus, como descrito aqui, como descrito na Bíblia, então a oração não é tão formal como a gente gostaria, como a gente pensa. Como eu disse de manhã, algumas vezes nós vamos ter a necessidade de buscar algum refúgio, tirar algum tempo sozinhos, em vigília, em retiro pessoal com alguns irmãos e irmãs, mas no dia a dia nós temos que, guiados pela Bíblia, dialogar com Deus como se Ele estivesse literalmente ao nosso lado. Tudo que se passa ao nosso lado deveria ser motivo, e deve ser motivo, de invocação e de súplica, de petição, de ação de graças, etc. Então, quando a gente está cheio da palavra divina, os salmos, o Pai Nosso, então nós conseguimos, estimulados pela palavra e pela grandeza de Deus nessa palavra, tornar todos os eventos do nosso dia orações. Mais uma vez, você está andando dentro do ônibus, viu alguém passando alguma dificuldade na rua, imediatamente você leva aquela pessoa, aquela situação em oração. Você está preso no engarrafamento, você dirige a Deus a palavra de oração para que Ele abra caminho, para que você chegue a tempo do seu compromisso. Você dá graças pelo prato de comida. O prato de comida é gostoso, como o almoço hoje, porque Deus fez isso para o seu prazer, para o seu deleite, e você dá graças a Deus pelo prato de comida. Uma bebida, um copo d'água, ok, você dá graças por isso, porque isso no final procede de Deus, isso é resultado das suas súplicas, das suas petições a Deus. Em outras palavras, se a gente começa a interiorizar a mensagem dos versos 9 ao verso 10, nós começamos a entender que toda a vida cristã tem que ser uma vida de oração. Como alguém já disse, no final, se nós entendermos corretamente o Pai Nosso, todo o nosso único trabalho vai ser orar. E orar sem cessar, orar sem parar. Ok, agora a gente se move para a segunda divisão do Pai Nosso, as 3 últimas petições, que tratam de nossas reais necessidades. E vamos tomar umas surpresas aí. O primeiro pedido é um pedido para que Deus nos dê o pão nosso de cada dia. Aqui eu quero descartar bem rapidamente a noção de que pão aqui é palavra. Essa é uma noção popular, você não encontra ela em comentários bíblicos mais densos, mais profundos, mas é uma noção que muita gente tem, que você tem que pedir para que Deus dê da sua palavra para a sua comunidade.
Não há nenhuma base no texto bíblico para se referir a isso. Você volta um pouquinho para Mateus, para a tentação de Jesus, a palavra pão ali empregada para pão mesmo, pão que a gente tomou no café da manhã, que a gente comeu no lanche. Ok, então a gente precisa descartar bem rapidinho essa noção muito popular, mas que não é bíblica, até porque essa noção destrói o equilíbrio, a simetria da oração. Lembra? 3 pedidos centrados em Deus, 3 pedidos centrados em nossas necessidades. Se você olhar com calma os pronomes pessoais, na primeira parte, teu, tua. Na segunda parte, nós, nossa. Há uma mudança de voz dentro do próprio Pai Nosso. Há uma mudança de tom dentro do Pai Nosso. Então, até mesmo essa noção, que é muito espiritual, mas carece aqui de fundamento bíblico, ela quebra a simetria, a beleza, a ordem dessa oração. O que queria ser o Pai Nosso, ou o Pão Nosso, não o Pai Nosso, é o Pão Nosso dentro da passagem bíblica aí. 3 possibilidades têm sido dadas aí. Primeira possibilidade, que é uma ideia muito antiga na história da igreja, que o pão aqui se referiria ao pão dado na ceia do Senhor. Então, não se assustem aqui, não se escandalizem, seria um pedido para que Deus opere no sacramento, para que Deus alimente sua igreja por meio do sacramento da Santa Ceia. Também não há base bíblica para essa suposição. Jesus não introduz aqui nenhuma noção elaborada de ceia do Senhor. Me parece que a expressão pão aqui carece de um outro tipo de entendimento que não um entendimento conectado à mesa e à refeição que nos é dada na mesa. A expressão dá-nos hoje, antes de a gente voltar a outra possibilidade do pão, ela é curiosa, ela só ocorre uma única vez em todo o Novo Testamento, aqui em Mateus, e ela briga para saber o que de fato significa essa expressão pão nosso, dá-nos hoje, o que vem a ser dá-nos hoje. Algumas pessoas têm sugerido, não sem razão, que a ideia é dar-nos o pão do futuro hoje. Então, a segunda possibilidade, que algumas pessoas têm sugerido, alguns eruditos têm sugerido, é que essa oração, o pão do futuro nos dá hoje, teria conexão com aquele banquete que nós vamos celebrar no último dia, quando o reino for consumado e Cristo voltar em glória para encerrar esse lado da história aqui. Mas, ainda que essa posição seja talvez um pouco mais elaborada do que a primeira posição, conectada ao sacramento da ceia, ela também carece de uma base no próprio texto. O que Deus, por meio de Jesus, tinha que falar sobre o futuro já foi dito na passagem, nos 3 primeiros pedidos. A santidade do nome de Deus, a vinda do reino, a vontade dele sendo realizada tanto no céu como na terra. O pão nosso de cada dia, a expressão cada dia pode ser também traduzida como pão nosso cotidiano, e daí a tradução nossa mais popular, cada dia. Então me parece, terceira posição, que o pão aqui é alimento físico dado diariamente. O que Jesus nos ensina aqui é suplicar pelo alimento dia a dia, ou, presta atenção, do outro lado, nós temos o entendimento que o alimento que nos é dado dia a dia procede do próprio Deus, que nos sustenta igualmente a todos, a todo momento. Esse que é o ponto aqui. Lembra, esses 3 pedidos aqui tocam nossas necessidades. E aí, olha só, nossas necessidades reais. Ninguém vive sem pão. Ninguém vive sem o alimento mais básico que tem, que é o próprio pão. E nós somos instados aqui a suplicar dia a dia o pão diário. A Bíblia que Jesus tinha no Antigo Testamento. Então aqui a gente pode lembrar de 2 textos. A provisão do maná no deserto. Dia a dia Deus derramava aquele tipo de biscoito para o seu povo, alimentando o seu povo diariamente, enquanto o povo peregrinava 38 anos andando sem bússola no meio do deserto. Do outro lado, aqui nós temos um eco do Salmo, quando diz que o salmista confessa que nunca viu um justo mendigando pão. Por quê? Porque aquele que tem a Deus como Pai, por meio de Jesus, aquele que tem a Yahvé como Pai, provedor, por meio do mediador, ele tem provisão diária de pão. O pão não lhe falta, o pão lhe é dado diariamente. Então aqui há um duplo movimento. De um lado, nós somos todos juntos exortados a suplicar o sustento diário para Deus.
Não importa o seu rendimento, não importa quanto você ganha, não importa o seu trabalho, você é funcionário público, tem estabilidade, você trabalha numa multinacional, numa grande empresa, não importa. Você tem que lembrar que você está onde está porque Deus lhe abriu essa porta e todo o sustento que você tem provém do Altíssimo, do nosso Pai que está nos céus. Se você está desempregado, não tema. Se você está passando dificuldade, não fique ansioso por coisa alguma. Derrame seu coração diante de Deus e Deus vai dar o seu pão diário. Aqui toca uma questão. Lembra, quem ora aqui é o crente por meio de Jesus e todos nós oramos. Eu vou voltar a esse ponto no final. Pai nosso, toda a comunidade ora. Então, nesse sentido, nós também temos que ter sensibilidade de sermos instrumentos de Deus para ajudar aqueles que passam necessidade aqui dentro. Nós provamos que a nossa mensagem é verdadeira, que ela é incomparável, pela superioridade dos relacionamentos dentro da igreja cristã. Eu estou preparando o terreno para a segunda petição, perdoa as nossas dívidas. Mas a gente mostra que nossa mensagem é verdadeira porque não há gente passando necessidade em nossa igreja. A gente tem que ter sensibilidade com o desempregado, com aquele que não tem um trabalho, lutando aí para ter um trabalho, talvez pegando o seguro-desemprego. Nós temos que ter sensibilidade para saber se aquela pessoa tem provisão, porque Deus pode querer nos usar para dar o pão diário para aquela pessoa também, para alimentá-la nas suas lides, nas suas dificuldades. Então, nosso primeiro pedido aqui, centrado em reais necessidades, é por pão. Lutero era brilhante. E no catecismo dele, comentando o Pai Nosso, olha a forma como ele amplia a expressão pão aqui. Para ele, pão é tudo que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como comida, bebida, vestes, calçado, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, esposa piedosa, filhos piedosos, empregados bons, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, vizinhos fiéis e coisas semelhantes. O que Lutero, de forma muito bonita, elabora no catecismo? Ele lembra que quando nós suplicamos pelo pão diário, nos também é franqueada a possibilidade de nós abrirmos o coração para Deus e colocar diante dele todas as nossas necessidades reais. Deus é um Deus que tem prazer em dar dádiva para os seus filhos. E quando nós ousadamente, por meio de Jesus Cristo, suplicamos ao nosso Pai, Ele tem prazer não só em nos dar pão, mas nos dar tudo aquilo que nós podemos pedir, que está implícito na expressão pão aqui presente. O pão é alimento. Lembra que a gente não consegue comer pão sem o líquido, sem água, sem leite. Então está implícito também junto com o pão pedido por bebida. E por aí vai, você abre um leque aqui. Deus, que está nos céus, por meio de Jesus Cristo, é seu Pai amado, o seu verdadeiro Pai. Nós, pais humanos, somos um pai do reflexo de Deus, que é o Pai verdadeiro. Então aqui nós somos convidados a abrir a Deus tudo que a gente precisa. Você precisa de uma esposa, derrame isso diante de Deus. Você precisa de um marido, coloque isso diante de Deus. Você precisa de uma porta aberta de trabalho, ou de paz no trabalho, ou de estabilidade do trabalho, coloque isso diante de Deus. Esse é o convite que Jesus nos faz aqui no Pai Nosso. Pão cotidiano, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E nota que a comunidade que ora, nosso, depois nos de novo. Olha que isso aqui é um pedido de toda a igreja, de toda a comunidade, suplicando o pão de cada dia. Segunda petição. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. É uma petição para que a gente tenha as nossas dívidas perdoadas. Ok, vamos por partes aqui. Aquele que ora ao Pai que está nos céus, por meio de Jesus Cristo, se reconhece pecador. E aqui é uma expressão bem hebraica e curiosa, porque pecado é tratado como dívida. Uma dívida que nós não temos como pagar. Aqui nós somos lembrados, por exemplo, da parábola que a gente tem em Mateus 18, 23 a 35, do credor incompassivo. Lembra? O perdão vem de fora. A gente não tem como conceder perdão, a gente não cancela a nossa própria dívida. Ninguém consegue fazer isso. A ideia aqui é que o nosso pecado funciona como uma dívida, mas nós somos aqui convidados
a suplicar para que essa dívida seja paga, seja quitada, e ela de fato é quitada por meio de Jesus, que nos ensina a orar. Então, a primeira parte desse segundo pedido é bem simples para nós. Nós é que somos convidados a suplicar perdão diariamente. Nós somos suplicados para receber uma limpeza purificadora, um banho purificador da graça divina regularmente. Só que aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque Jesus, ele não só insta-nos a pedir perdão ou cancelamento da nossa dívida, mas ele nos insta a pedir o cancelamento da nossa dívida, como temos cancelado a dívida daqueles que pisam o nosso pé. Isso é tão sério que Jesus amplia essa cláusula nos versos 14 e 15 de Mateus capítulo 6. Ok, vamos dar um passo atrás, tentar de novo olhar o quadro maior. Lembra dos tempos dos pronomes pessoais. São todos no plural. A ideia aqui é que Jesus está ensinando a oração, que não é o indivíduo que ora, mas é toda a comunidade junta que ora. A ideia aqui é que a comunidade junta, o ajuntamento do povo de Deus, a comunidade da fé, seja uma comunidade não só que experimenta o perdão, mas que também é perdoadora, consegue perdoar uns aos outros dentro da comunidade. É trágico quando dentro da igreja pessoas não se perdoam. É trágico quando gente arrogantemente, orgulhosamente prefere deixar de tomar ceia para não perdoar o irmão ou a irmã dentro da comunidade. E Deus nos sagrada por isso, não, gente. Ninguém tem o direito de ficar fora da ceia. A gente, muito ao contrário, tem que pedir perdão pelos nossos pecados e comer e beber com fé. Isso é outra conversa, por outra ocasião, talvez. O ponto aqui é que, da mesma forma como nós somos diariamente perdoados, nós temos que perdoar o próximo. E se você notar, cada palavrinha aqui tem significado. Nosso pecado para Deus é um pecado maior, uma ofensa mais grave, daí dívida, do que aquelas ofensas que as pessoas ao nosso redor, dentro da igreja, fazem contra a gente. Mais uma vez, a gente tem que lembrar de Mateus 18, 23 e 35. Jesus, num outro discurso, volta a esse ponto, você pode ler depois em casa, a parábola do cobrador do incompassivo. Quem muito foi perdoado tem que ser perdoador. Gente, Deus perdoa um montão de pecados nossos. Poxa, não nos perdoando, ainda vai nos perdoar. Por que a gente fica retendo o perdão para aqueles que nos ofendem? Porque a gente polui, por assim dizer, a comunidade cristã ao reter esse perdão. Nota os versos 14 e 15. A palavra de Jesus é muito séria. Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se a gente se mantém aquele espírito orgulhoso de não perdoar, nós estamos pecando, por isso Deus não nos perdoa. Não é que é uma troca, que vou perdoar para Deus me perdoar. Não, o ponto é, se nós retemos o perdão sobre os nossos irmãos e irmãs, nós estamos pecando, isso atrai desprazer divino. Se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nota a diferença. O que cometemos contra Deus é dívida. O que os homens cometem contra a gente, o que a gente comete contra os homens é uma ofensa. É um peso menor frente ao que nós fazemos contra Deus. Se nós formos perdoados, dada a montanha de dívidas não pagas e impossíveis de pagar contra Deus, quanto mais a gente deve dar o perdão para aqueles que nos magoam, nos ofendem. Uma conversa séria, olho no olho, uma conversa transparente entre dois adultos, resolve uma montanha de problemas dentro da igreja. O ar tem que estar arejado. É muito ruim quando a comunidade há facções, divisões, mágoas. Deus abençoa a sua oração se você retém o perdão contra o seu irmão. Então esse é outro pedido que nós somos instados a fazer. O segundo pedido, em outras palavras, aquele homem, aquela mulher que ora ao nosso Pai que está nos céus, ele é chamado para viver num círculo de perdão. Ao mesmo tempo ele tem a sua dívida pagada, ao mesmo tempo ele está pronto a perdoar as ofensas daquele que ofendeu. Ao retermos ofensas, nós não seremos perdoados por Deus porque estamos pecando também. Estamos aumentando o valor da nossa dívida, que deve ser paga por meio do nosso quebrantamento, é pagada por meio do nosso quebrantamento e humilhação diante de Deus. Esse é o segundo pedido. E o último pedido dessa sessão é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos
do mal. Pelo menos um autor, ele sugere que a gente teria dois pedidos aqui diferentes. Não nos deixes cair em tentação, e um quarto pedido, livra-nos do mal. Mais uma vez, a ideia é interessante, mas eu acho que é uma ideia que quebra a simetria, a beleza do próprio Pai Nosso. Mais uma vez, uma invocação, 3 pedidos centrados em Deus, 3 pedidos centrados em nossas necessidades e uma adoração, uma palavra de louvor para concluir a oração. Não nos deixes cair em tentação. A expressão aqui pode ser traduzida como nos poupe da tentação, ou lembrando de Marcos capítulo 14, não nos exponhas à tentação. Aqui, Jesus começa a ensinar que o Pai não é o autor do mal. Se a gente voltar as páginas um pouquinho para Mateus capítulo 4, a gente vê que, se de um lado o Espírito é que conduz Jesus ao deserto, a tentação procede do próprio diabo. Se de um lado Deus é soberano, Senhor de toda a criação, Ele não, do lado, Ele não é o autor do mal, mas Ele, por assim dizer, se responsabiliza e Ele supervisiona o mal sobre a criação, usa o mal segundo o seu santo propósito e dará fim ao mal no dia final. A gente pode lembrar, por exemplo, de Tiago, capítulo 1, que o apóstolo vai dizer que a tentação não procede de Deus. Nós somos tentados, engodados pelo nosso próprio coração mau. Alguém pode pensar em Isaías 45, quando diz que Deus faz a paz e cria o mal, mas a mentalidade hebreia não pensa em termos abstratos, não pensa em termos concretos. Qual é a paz e qual é o mal em Isaías 45? O mal é a destruição de Jerusalém. É isso que o texto está dizendo. Jerusalém foi destruída pelo próprio Yahvé, pelo Senhor da aliança. Deus cumpriu sua palavra pactual, não foi as divindades babilônicas como Bel que venceram Yahvé e conquistaram o Monte Sião. Não, Deus destruiu Jerusalém porque Jerusalém quebrou o pacto e Deus, para ser fiel ao pacto, derramou maldições, derramou o mal sobre Jerusalém. Mas o mal não é a última palavra, o mal usado por Deus é a última palavra. Deus faz o bem, que é separar Ciro, que nem o conhece, o rei lá dos Medo-Persas. Deus vai marcar, o Senhor Yahvé vai marcar Ciro como escravo, e 70 anos antes de Ciro vir à existência, é dito que Ciro vai trazer o povo de volta para Jerusalém vai provar nova prosperidade. Deus faz a paz. Em outras palavras, Deus tem o controle da história. É isso que Isaías 45, versos 1 a 7, em diante, o texto adiante, dos versos 8 e seguintes, enfatiza com muita força Deus como Criador de todas as coisas, como supremo bem. Então o ponto aqui é que Jesus nos instaurará a Deus para que Ele nos livre da tentação, para que Ele não nos deixe cair em tentação, para que Ele nos poupe da tentação. E me parece, e por isso que eu gosto de manter as duas frases juntas, é que essa tentação procede não de Deus, mas, no caso do texto aqui, do mal. E mal aqui tem duplo significado. Pode ser maldade, ok? E a gente vai explorar isso daqui a pouquinho, ou pode ser maligno, o próprio diabo. Ele como a fonte do mal. Isto é, Deus criou um anjo bom, esse anjo se perverteu debaixo da soberania de Deus, e esse anjo pervertido se tornou o maligno, como é ensinado na Sagrada Escritura. Então nós suplicamos para que Deus não nos deixe cair em tentação. A ideia aqui é que Deus nos sustente em toda a nossa peregrinação terrena, na confiança de que, se a tentação vier, Deus não só nos dará força para enfrentá-la, mas, como a gente aprende em 1 Coríntios 10, a gente receba o escape. Lembra? Paulo vai dizer que não há tentação que venha que a gente não possa suportar, mas Deus é fiel, nos dando um caminho de escape, um caminho para fugir da tentação, retratada como um peso que é colocado sobre os nossos ombros. Então, se de um lado a gente agora insta a Deus a não permitir que a gente caia em tentação, a gente agora suplica para que Deus nos livre do mal maligno. Então nós temos um pedido duplo aqui. Nós somos instados ou ensinados a orar para que Deus nos poupe do mal presente na própria criação, da maldade presente na própria criação. Tempestades, tormentas, doenças, mas também a maldade dos homens maus, bandidos. Nós somos ensinados a orar dia a dia para suplicar que Deus nos livre
da maldade dos homens. Esse é um ponto implicado nessa palavrinha mal aqui em Mateus. Então a ideia é que dia a dia nós podemos orar a Deus e devemos orar a Deus para que Ele nos livre da maldade. O trágico é que muitas vezes, orando para que Deus nos livre da maldade, nós vamos ser alvos da maldade. Recentemente, lá no Rio de Janeiro, 2 crianças morreram por bala perdida. As 2 filhas de crentes. Uma delas, uma situação até dura, dramática, o pai estava com uma harpa cristã cantando hinos para o neném, e a bala entrou no barraco daquelas pessoas e acertou a cabeça, perfurou a cabeça daquela neném. Mesmo quando atingidos pela essa maldade, estupro dos homens, nós ainda suplicamos para que Deus não nos deixe cair. Não nos deixe cair. Não nos deixe cair em tentação. Então, ainda que entremos em tentação, a gente suplica para não cair no meio dessa provação, mesmo uma provação absurda e muitas vezes, aparentemente, sem sentido e sem significado. Por outro lado, então, nós não apenas pedimos livramento da maldade dos homens, nós pedimos também livramento do maligno da ação satânica e demoníaca. Em outras palavras, com essa palavra mal, Jesus cobre toda a fonte de pecado que a gente tem nessa criação. Seja a carne, seja as hostes demoníacas. Então, dia a dia, nós somos ensinados por Jesus, pela própria boca de Jesus, a suplicar livramento da maldade dos homens e da ação do diabo. E, meus irmãos, se vocês param um pouco para ler bons jornais na internet, ou para ler, ou para ouvir os jornais da televisão, o que parece que nós temos é a prevalência do mal no nosso país. Alguém já brincou, eu não lembro direito a frase, foi acho que um sociólogo francês que cunhou a frase, ele disse que o Brasil é o único país que saiu da descoberta da decadência sem ter passado pelo apogeu. E quem viaja um pouco por fora aí, fica um pouco chocado como é que países com menos história do que a gente são até mais avançados do que o país, do que o nosso país, mais racionais do que o país. Nós aqui aprendemos o próprio Jesus a implorar livramento dia após dia. Nós somos chamados a buscar proteção em Deus do maligno e da maldade dos homens dia após dia. O que parece é que essa maldade tem prevalecido até o momento que o Cordeiro voltar e com o sopro da sua boca fazê-los todos cair. E eles cairão. A gente não deve se iludir quanto a isso. Então, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Essa é a petição que nós somos ensinados aqui a fazer. Vamos parar um pouquinho e levantar algumas aplicações práticas para a gente. A primeira, quando a gente pensa no pedido de pão, é que nós somos ensinados aqui a rogar com confiança, suplicar com confiança tudo que nós precisamos para viver vida digna, vida que glorifica a Deus, dia após dia, e recebendo essas dádivas como vidas da própria mão divina. Quando você tem uma oportunidade de emprego, quando você ganha um prato de comida gostoso, ou faz um prato de comida gostoso para você, quando você começa a namorar aquela moça legal, a moça começa a namorar um rapaz legal, você vê que parece que a situação vai dar certo. Você entende que isso é dádiva concedida? Às vezes você pode nem ter rogado especificamente para aquele pedido, mas ao pedir pão, aquela dádiva já está incluída. Receba isso com gratidão. Murmuração é um pecado complicado na Sagrada Escritura. Deus, na saída do povo do Egito, não tolerou a murmuração do povo do Egito. A murmuração é falta de confiança e falta de gratidão pelas dádivas recebidas. Então, de um lado, irmãos e irmãs, se aproximem de Deus, seu Pai, nosso Pai, com confiança, suplicando pão diário e tudo que está implicado no pão diário, e uma vez recebendo esse pão diário dado por Deus, recebam com gratidão, recebam com fé. Ao provar um prato de comida, na hora da refeição, sempre que você faz uma oração longa, elaborada, os puritanos gostavam de orar o Salmo 119 da oração, menos, porque ainda mais o tipo de vida que a gente vive hoje. Mas, gente, você está lá, uma bebida gostosa, um prato gostoso, Deus, obrigado por isso. O Senhor criou isso para o meu prazer, para o meu deleite. Prato saboroso,
bem feito, bonito ali, puxa, Deus deu aquilo ali para que você fique contente com Ele. Quanto mais você fica contente com Deus, mais você é grato a Ele, mais você consegue erguer a Deus palavras de gratidão, de ação, de graças. Então essa é a primeira aplicação. Chegue com confiança a Deus, espere grandes coisas de Deus, em recebendo grandes coisas de Deus, mesmo os pequenos como o pão, seja grato. Dê graças pelo pão diário. Segundo, suplique perdão diariamente. Essa é a ideia. E aqui a gente tem um outro mistério. De um lado, todo o nosso pecado foi pagado no Calvário. Todos os nossos pecados, até mesmo que a gente vai cometer daqui a 5 minutos, já foram perdoados no madeiro, quando a gente colocou nossa fé em Jesus, quando a gente segue a rua crucificado. Só que do outro lado, esse perdão, por assim dizer, atualizado dia a dia, a gente tem essa experiência do perdão dia a dia quando a gente suplica, invoca. Ou colocando de outro lado, nosso perdão, nosso pedido de perdão, como a gente aprende em Mateus, não muda Deus. Ele atualiza o que Deus já nos deu em Cristo lá atrás. Então, dia a dia, suplique perdão a Deus. E tenha o espírito aberto para perdoar outras pessoas. Da mesma forma como suas vidas são apagadas, apague as ofensas que os outros te fizeram. Se você está magoado com alguém, ok, não espera outra pessoa, você vá àquela pessoa, converse com aquela pessoa, diga, olha, tal dia, sim, assim, você falou algo, você se dirigiu a mim, você ouviu de outra pessoa, é verdade isso? Vamos zerar aqui, não estou aqui para brigar, quero zerar essa conta aqui. A gente tem que ficar bem, a gente tem que estar num ambiente arejado. Então, da mesma forma que você é instado a buscar perdão, perdoe dia após dia. E a terceira aplicação é, nós somos chamados a entregar nosso futuro para Deus. Quando a gente ora para que Deus nos livre da tentação, não nos deixe cair no meio da tentação, quando passamos a tentação, e antes nos livre da ação do mal e do maligno, nós estamos entregando toda a nossa vida a Deus. A nossa oração diária é uma entrega confiante a Deus, dia após dia. A gente confia que o nosso Pai será por nós, mesmo nas mais densas trevas. É Ele que nos livra da tentação, das armadilhas do mal e do maligno. Então essas são algumas aplicações práticas. Orar com confiança e, em recebendo, dar gratidão a Deus, suplicar perdão e perdoar, e também nós entregarmos nosso futuro, na medida que a gente confia que Deus vai nos livrar da tentação e também do mal. E a gente tem a nossa doxologia final. Como eu disse de manhã, pelo menos na minha tradução aqui, a expressão está em colchetes, essa expressão não se encontra nos manuscritos mais antigos. Essa posição é muito antiga. Para quem quer estudar um pouquinho mais, o Didaquê, que é o primeiro documento de preparação para o batismo da história da igreja, lá do final do primeiro século, começo do segundo século, já ensinava esse ponto. A doxologia, que a gente chama, essa expressão final, não constava nos textos mais antigos, mas era a palavra dada por toda a igreja quando se lia o Pai Nosso, que acabou sendo incluída no texto bíblico. Calvino, no século XVI, vai dizer o mesmo ponto. Ao analisar o Pai Nosso, ele entende que essa expressão foi acrescentada depois, não a expressão legítima do apóstolo Mateus, mas foi encaixada depois e aceita como inspirada pela comunidade cristã, incorporada no texto e na liturgia pela comunidade cristã. Essa expressão final, essa conclusão da doxologia, começa com a expressão pois. A ideia é que, à luz de tudo isso, o quê? 2 pontos. O pois pode estar conectado à última oração, não nos deixes cair em tentação, ou cair durante a tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Então, um contraponto entre as tentações e lutas e provações que nós enfrentamos e a glória, a majestade e o poder de Deus, ou se não, o pois pode ser uma conclusão de toda oração. Nós oramos ao Pai Nosso, porque é dele o reino, o poder e a glória para sempre. Me parece que essa última significação é que faz mais sentido. Então, a oração conclui-se com: pois, à luz de tudo isso, nós oramos com confiança, porque o nosso Pai que está nos céus, é dele o reino, é dele o poder, é dele a glória para sempre, ou eternamente. Ou, de outra forma, Deus, nosso Pai que está nos céus, Ele tem o reino, o poder e a glória
eternamente. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. A gente está preso ao tempo. Aqui o tempo é suspenso. Deus não está preso ao tempo, Deus está fora do tempo. E a ideia é que Deus, esse ser uno e trino, tem todo o reino, todo o poder, toda a glória, de eternidade a eternidade, para sempre. E a igreja conclui com o amém, com muita força, com muito vigor. Em outras palavras, a oração começa com Deus e termina com Deus. A oração começa com o Pai e conclui com o Pai. Por que a gente pode pedir para que o nome de Deus seja santificado, o reino dele venha, a vontade dele seja realizada? Porque nós pedimos que o pão seja dado, perdão seja concedido, sejamos livrados da tentação do maligno, porque o Pai nosso que está nos céus tem o reino, o poder e a glória de eternidade a eternidade. Amém. Assim seja, sem concluir a oração, há um acordo aqui. Isso é importante notar. Essa oração não é oração individualista. Aqui não é o cristão sozinho que ora, é o cristão com toda a comunidade que ora. E há um acordo de todos que estão juntos, que Deus é poderoso para atender cada linha dessa oração. Por isso que a oração termina com a expressão hebraica, litúrgica, assim seja, amém. Isso é importante notar. A gente deve orar no nosso quarto em secreto. Aqui no nosso quarto literal. Aqui é uma noção que Jesus quer passar para a gente, que a nossa oração tem que ser feita com discrição. A gente não exibe nossos feitos de oração para as pessoas, a gente não exibe nossa devoção, nossa espiritualidade para as pessoas. Então, o verso 6, o verso 7 está ensinando que a gente deve orar sozinhos no nosso quarto. Que isso contradiria, inclusive, os pronomes pessoais como empregados de oração. Nós oramos e permanecemos orando e aprendemos a orar em comunidade. O novo crente, ele não está orando, ele precisa ser aprendido a orar. Como é que ele aprende a orar? Meditando na palavra e orando, ouvindo outros irmãos mais experientes orando. Aqui então é todo o povo de Deus que ora. E todo o povo de Deus concorda que o Pai nosso, que está nos céus, que tem todo o reino, o poder e a glória, ele é suficiente para fazer tudo isso. E por isso a gente dá o amém. Algumas aplicações para nós terminarmos aqui. Eu toquei nisso bem rapidamente no final na hora de perguntas e respostas hoje de manhã. A gente precisa retornar às Escrituras para aprender a orar. Há um segundo nível de oração, se eu posso usar essa expressão, que é a oração meditativa. A gente só permanece orando espontaneamente se a gente ora meditativamente, ou ora baseado no texto sagrado. Nós precisamos então voltar ao Pai Nosso e voltar aos Salmos para aprendermos a orar. Nós temos, tanto nos Salmos como no Pai Nosso, uma escola de oração. Eu sou encantado com o Saltério como nosso manual de oração, nosso livro de oração. Você tem ali um vocabulário para todo tipo de oração. Você está contente, está alegre, está sozinho, está em depressão, acossado pelo demônio, está sendo perseguido, você está com o povo de Deus ali no templo, você tem orações para todos esses momentos da vida humana. Calvino vai dizer no comentário dele que você tem nos Salmos uma janela para todos os anseios legítimos que a alma humana tem. Então, a gente precisa voltar à Escritura para aprender a orar. A gente ora e não recebe porque nós não oramos segundo a palavra do próprio Deus. Por isso que a gente não recebe as dádivas que Deus tem o intento de derramar sobre nós. No seminário eu dou um curso de 4 horas e meia sobre orar os salmos. Necessidade de orar os salmos, um roteiro para orar os salmos todo durante o mês. Talvez outra oportunidade a gente pode montar um curso aqui sobre isso. O Luiz já fez o curso, ano passado, com a gente lá. O ponto aqui, o Pai Nosso e os Salmos são a porta de entrada para a nossa oração. A gente tem que incluir mais Bíblia em nossas orações. E é bonito você ouvir alguns irmãos, principalmente mais velhos, mais experientes, eles estão orando e eles têm aquela capacidade bonita de misturar as suas palavras com as palavras do texto sagrado. Essa oração que Jesus atende. Essa oração que o Pai atende. Então, a primeira lição, última aqui, é que nós precisamos incorporar e retornar às Escrituras para aprendermos a orar. Salmos do Pai Nosso são a nossa escola de oração. Segundo ponto, à luz do Pai Nosso e também dos Salmos, a gente
aprende que o que importa aqui não é muito falar, mas são orações breves, curtas, onde cada palavra tem significado e expressas com confiança a Deus por meio de Jesus. Por isso, o mandamento aqui permanece: orem sem cessar. Num mundo louco como o nosso, que a gente passa 12, 14, 16 horas fora de casa diariamente, nós temos aqui um ensino que pode reformar nossa vida de oração. Aqui nós somos ensinados que tudo que se passa ao nosso redor pode ser motivo de súplica, ação de graças, intercessão, confissão, etc. A ideia aqui é que, imbuídos, carregados das orações das Escrituras, a gente começa a orar pelas Escrituras. Cronometra depois quanto tempo você leva para orar o Pai Nosso. 30 segundos? 40 segundos? Mas o coração de Jesus ensina. Bem curtinha, bem pequenininha. Cada palavra tem o seu lugar. Cada palavra rica de significado. Eu lembro de uma oração de um puritano, ele ia para a guerra, uma arte não muito nobre, mas batalha era militar. Então, antes de ir para uma batalha que o exército dele venceu, contra os reis, ele levanta o elmo do capacete dele, olha para Deus e diz: Senhor, hoje eu tenho um dia de muito trabalho. Se eu me esquecer de ti, ó Deus, não te esqueças de mim. E Deus foi por ele. Não foi ferido no campo de batalha, o exército dele ganhou, e foi ali aquela vitória ali naquele campo de batalha que pavimentou o caminho dos puritanos tomaram o poder na Inglaterra. Durante 20 anos teve uma república altamente próspera, que modernizou a Inglaterra, inseriu a Inglaterra como um grande império, um dos grandes impérios da história, um império benevolente, diga-se de passagem. O ponto aqui, gente, nós não temos desculpa para não orarmos. Não importa o tempo que você vai gastar orando, o que importa é que você se dirija a Deus, momento após momento, em dependência, em confiança. Deus nosso Pai, Ele não vai dar pedra, Ele não vai dar escorpião, não vai dar cobra para a gente. Antes Ele tem prazer em dar boas dádivas para a gente. Então, se você não consegue ter uma disciplina de oração como os nossos pais e avós, acordar às 5, 6 da manhã, 1 hora orando a Bíblia de joelhos, orando, porque não se atente, não se ateme. Eu fico temeroso aí. Incorpore as orações do seu dia a dia. E tente carregar os salmos com você no seu dia a dia. Tente incorporar o Pai Nosso no seu dia a dia. E eu diria até mais. Você não consegue orar por causa do pecado, ação demoníaca, ok? Não fica gemendo e lamentando e dizendo que você é miserável, que você não sabe orar. Abra o Pai Nosso, abra o Salmo e leia aquilo com sua oração. Torne aquele salmo sua oração. Lembra, o Espírito intercede para a gente com gemidos inexprimíveis. A ideia ali é que no meio da espada, nudez, fome, perseguição, solidão, a gente algumas vezes vai travar, algumas vezes a gente não vai conseguir orar, mas o Espírito intercede para a gente. Até isso é graça. A gente, nem a nossa oração é uma obra, ainda que seja o nosso trabalho diário, mas nem a oração é uma obra. Ok? Esse é outro ponto. Terceira aplicação. A oração não é individualista. A verdadeira oração é aquela que a gente faz sozinho em casa. Não existe cristão solitário no Novo Testamento. Não existe cristão que não precisa da igreja local no Novo Testamento. Antes, a verdadeira oração, por um lado, ela é pessoal. Sou eu que oro, é você que ora, com nome, com história, com identidade, com cicatrizes, com marcas. É você que profere oração na presença de Deus, mas você ora junto com a comunidade do povo de Deus. Uma outra questão que a gente tem que enfatizar no seminário é essa necessidade que a gente tem de sentar e orar todos juntos. Não existe hora solitária no Antigo e no Novo Testamento. Não é natural Jacó orar sozinho no Vale de Jaboque. O que é normal, o que é comum, é o povo de Deus junto estar orando. Você pode ver de ponta a ponta na Bíblia, quando pessoas oram sozinhas, elas estão vivendo momentos críticos. O que é comum, pensa nos Salmos 121 a 134. É todo o povo de Deus subindo para Jerusalém e orando, e orando, e orando, e abrindo um leque de pedidos e súplicas, ações de graças e lembranças, todo mundo junto, orando, aqueles salmos dos degraus, os salmos de peregrinação,
os salmos de Romaria, que são traduzidos também. Ali, todo o povo caminhando para as grandes festas de Jerusalém, celebrando ao Senhor. O que é normal é nós orarmos juntos. Nós precisamos criar espaço nas nossas igrejas para orarmos juntos, para termos tempo de oração juntos. Não consigo orar mais do que 15 minutos em casa, a mente começa devagar. Como é que você vence isso? Orando com irmãos e irmãs. E seja criativo. Está lá um grupo de 3 pessoas, uma pessoa não precisa orar 40 minutos sozinha. Uma pessoa ora 10 minutos, você intercala ali com hino, com a leitura bíblica, outra pessoa ora mais 10 minutos, intercala com hino, com a leitura bíblica, e mais uma outra pessoa orando. Ok, vocês oraram 30 minutos, 35, 40 minutos, e Deus se agrada disso. E essa oração é atendida. E Deus derrama bênçãos por meio dessa oração. Então, oração modelo é oração para toda a comunidade cristã. Somos nós juntos que oramos por meio de Jesus, o nosso Pai que está nos céus. Se você contar depois, nosso e nós é citado 8 vezes entre Mateus 6,11 e Mateus 6,13. Se a gente crê na inspiração verbal e plenária da palavra, até o pronome pessoal tem significado. Nós juntos temos que permanecer orando. Até você perguntou sobre os moráveis, acho que eles captaram bem o espírito da coisa aqui. Igreja aberta e grupos de igreja se revezando, hora a hora, orando todo o tempo daquela comunidade. Não é uma pessoa sozinha, mas são grupos, famílias, orando, eram substituídos por outra família, depois por outra família, 100 anos, 2, 3 gerações, aquela igreja em Hernat, aberta o tempo todo, pessoas orando naquela comunidade. Mas eles captaram a importância da vida comunitária para nos manter orando. Então, acaba que eu estou gastando um pouco mais de tempo com isso, mas isso é importante. Como eu disse há pouco, algumas vezes nós não vamos orar. Nós vamos ter muita dificuldade para orar. Provações, lutas, ação demoníaca, o que for. Mas, quando nós aprendemos a orar em comunidade, até nisso nós somos aliviados. É capaz de alguém bater no nosso ombro, ao abrirmos nosso coração, que a gente não consegue ler a Bíblia e orar, e alguém bater no nosso ombro e dizer: olha, eu estou orando por você, eu leio a Bíblia por você. Isso é comunidade cristã. Isso é um correto entendimento do que significa orarmos nós juntos, todos juntos, ao nosso Pai que está nos céus. Por último, nós oramos não para mudar a Deus. Isso foi algo que eu tentei desenvolver de manhã. Mas no fundo, nós oramos para ter intimidade, comunhão, amizade com o nosso Pai e com Jesus, por meio de quem nós oramos, por Jesus, por meio de quem aprendemos a orar. Por que você ora? Para conhecer mais a Deus. Por que você ora? Para ter mais intimidade com Deus. Por que você ora? Para ser mais amigo de Jesus, para crescer em amizade com Jesus. Mas você não ora para receber bênçãos? Não, porque Deus já sabe tudo antes que eu peça. A gente viu isso de manhã no verso 8, capítulo 6. Nós não oramos a Deus como se ele fosse uma pessoa do outro lado do balcão que a gente apresenta uma lista de pedidos, ele está ali se assustando, ou tomando susto porque recebeu aquela lista de pedidos. Nós oramos fundamentalmente para ter intimidade, amizade, comunhão com o Pai, que nos atrai com cordas de amor, com esse Pai, que ainda que nossa mãe se esqueça da gente, ele tem os nossos nomes gravados na palma das suas mãos. É esse Deus que nós oramos. Tudo mais vem como consequência do tempo que a gente gasta caminhando em amizade com o nosso Pai que está nos céus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez versos 9 a 13 e a gente conclui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.